Não, vocês acharam que vocês estão na igreja errada. Você está na CAF Brasil? Aí sim, aí tem cara de CAF Brasil. Você está bem, meu irmão? Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Está triste porque perdeu lá a Copa? Não. Eu estou feliz. A minha alegria não está... Outro dia eu falei isso, a pessoa falou, que isso, rapaz? Está feliz? Eu falei, não, porque a minha alegria não depende de futebol, minha alegria não depende de dinheiro, minha alegria não depende de saúde, minha alegria não depende de nada disso, a minha alegria está no Senhor. Porque o que me fortalece é a alegria do Senhor. Amém? Amém? E a gente precisa entender isso, querido. A gente precisa entender isso, né? Mas eu não quero falar de nada disso. Eu quero falar sobre experiências com Deus. Amém? Você precisa ter experiência com Deus, irmãos. A gente precisa viver experiências com Deus. E tem um detalhe que leva as pessoas a terem medo disso. As pessoas têm medo de ter experiências com Deus. Porque eu estava estudando um pouquinho a palavra de Deus, e uma coisa é verdadeira, irmãos. Toda experiência que você possa ter com Deus, ela vai te marcar. Amém ou não? Vai te marcar, querido. A minha experiência com Deus me libertou das drogas, me libertou da bebida, me libertou de tudo que era errado, que era prática na minha vida. Então, me marcou minha carne, marcou minha mente. Toda experiência com Deus vai marcar você de alguma maneira, amém ou não? Eu me arrisco a dizer que é praticamente impossível de sair de uma experiência com Deus sem levar marcas. É impossível. Quando você tem... o John está ministrando aqui, é interessante, John ministrou algumas coisas que eu vou estar falando aqui. Alguém te contou isso? Alguém te contou isso? E é uma verdade, meu irmão. Você, na presença do Senhor, a gente muitas das vezes fica sem saber. Outro dia eu estava orando, eu me perdi na oração, confesso para vocês. Eu falei, Deus, como pode? Tem hora que a gente não sabe o que vai falar contigo. Não sabe se pede, não sabe se agradece, não sabe se ri, não sabe se chora. E aí na hora que o John estava ministrando isso aqui, eu fiquei pensando, meu irmão, o que você faz se Jesus aparecer diante de você? Você adora, você chora, você sai correndo, você tampa a cara assim, faz igual uma propaganda que está fazendo aí de remédio de criança, sai correndo, se esconde assim, né, dentro da geladeira. Sabe, meu irmão, a gente precisa estar pronto para ter uma experiência com o Senhor. Porque se você não teve, você precisa ter. Uma igreja, pessoas de uma igreja só são maduras a partir do momento de uma experiência verdadeira com o Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você, o responsável por essa experiência não são os pastores. O responsável é você. Porque você precisa buscar isso, você precisa procurar isso. Quando você busca, quando você procura isso, você encontra. Ah, pastor, que é isso? Está escrito onde? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. Então você precisa, sabe, querido, empenhar algo a mais do que simplesmente estar nos cultos. Você pode dizer um amém por isso? E é verdade, querido, não há um só. Nem um homem, nem uma mulher, nada, ninguém, seja quem for, seja essa pessoa qual for, que tenha tido uma experiência com Deus, que não carregue uma marca. A gente vai carregar marcas com Deus. Diga para quem é ao teu lado, Ele vai te marcar hoje. Diga para o outro lado, Ele vai nos marcar hoje. Eu creio, queridos, e toda reunião que o povo de Deus faz para adorá-lo, Ele precisa ser o centro de todas as coisas. O Senhor precisa ser o centro de todas as coisas.
Jesus Cristo precisa ser o centro, o Espírito Santo precisa ser o centro de todas as coisas. O problema é que muitas reuniões eclesiásticas não têm a centralidade em Cristo. Muitas das vezes tem a centralidade no ministério. Eu estava conversando com a pastora outro dia, que a gente estava indo para casa, e a gente vai fazendo algumas análises, né? Quando a gente vai para casa. E aí a gente lembra de um tempo que parece que já está passando também, né? É modismo, né? Era ministério fulano de tal. A pessoa começava a cantar, aí convidou para cantar em outra igreja, a pessoa já criava um nome. Ministério fulano de tal. Ministério Aloísio de Freitas. Ministério John Farias, teu sobrenome? John Farias. Por que cantou? Não, meu irmão. Ministério Jesus está fazendo isso na minha vida. Porque, na verdade, toda vez que você chama alguma coisa para si, você está tirando a centralidade de Cristo. Toda vez que o pastor se vê como alguém muito importante na igreja, ele tira a centralidade de Cristo. E pior que as pessoas gostam dessas coisas contrárias à palavra de Deus. Diga misericórdia. Deixa eu te falar uma outra coisa que o Senhor me falou quando eu estava estudando um pouquinho a respeito disso. Se você quer ter a certeza do teu chamado, meu irmão, uma coisa que é fato, você vai precisar apresentar as tuas marcas. O chamado vai requerer de você as tuas marcas. Pastor, como assim? Você fez assim, é cruz? Não, querido. A cruz para nós não é sinal de crucificar a nossa carne nesse sentido. Mas você vai precisar apresentar as suas marcas. Que tipo de marcas? Eu fui liberto de uma forma poderosa. Eu fui curado de uma forma tremenda. Eu saí da presença do Senhor, Deus abriu a minha mente, eu tive uma experiência com o Senhor, Ele abriu a minha mente, eu nunca mais fui aquela pessoa, e eu passei a viver, a olhar, a enxergar as coisas de um outro modo, de uma outra maneira. Eu comecei a olhar para a minha fé como algo ainda pequeno que precisava crescer, como algo que precisava desenvolver. Sabe, irmãos, nós temos vivido um tempo de muita informação e pouca reverência, pouco temor, pouca experiência. Estava conversando com a pastora a respeito de uma determinada situação, e aí a gente estava falando de conversar, né, algumas coisas com uma pessoa ou outra, e aí eu estava falando com ela assim: vai embora da igreja, porque hoje as pessoas estão num nível de imaturidade tão grande que você não pode falar nada, que as pessoas vão embora da igreja. E pior, às vezes você não está nem falando com ela. Nem falando com ela. E a pessoa vai embora da igreja. É incrível, irmão. Sabe o que tudo isso revela para mim e para você? Falta de experiência com Deus. Quero ouvir um amém. Queridos, não adianta você vir para mim com um documento dizendo que você tem 50 anos de igreja. Se na primeira situação que você for confrontado, ou melhor, que nem você for confrontado, porque muitas das vezes, irmãos, o Espírito Santo cutuca a gente para fazer a gente pular. E aí você se entrega. Que o problema não estava em você. Você se entrega. Porque se eu falar esse tipo de coisa que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que não feriu ninguém, amém ou não? Está aqui, está um povo sarado, glória a Deus.
Mas é aquele negócio, quando alguém fala alguma coisa, que não cita o teu nome, se está no meio de uma reunião, sei lá, que cita o teu nome, não citou nome, só falou da situação geral, sem citar nome, sendo honesto diante do Senhor. Sabe, meu irmão, é porque a pessoa se entregou, é como se a pessoa falasse, não, o problema não é da igreja, sou eu. Queridos, eu vejo isso desde o meu tempo de colégio, lá como é que chama agora? Como é que é mesmo o negócio? Lá no começo? Fundamental. Eu estudei no fundamental, viu, queridos? Desde lá da época era primário, né, Márcio? Pode falar. Então a gente já percebia, irmã Ana, quando a professora falava alguma coisa, aquela criança já se doía. Eu nunca fui de fazer isso, querido, porque eu nunca me preocupei com essas coisas, porque eu sabia quando era para mim e quando não era. E quando era para mim, que eu estava errado, eu ficava quieto, que era merecido, como disse a pastora. Então, queridos, a gente precisa entender que quando você vive uma experiência com Deus, essas coisas pequeninas não te incomodam. Porque se incomoda, é porque você ainda não viveu nada com Deus. Amém ou não? Porque, meu irmão, marcas te credenciam aquilo que você crê ser o chamado da sua vida. Eu vou repetir. As marcas de Cristo credenciam você naquilo que você fala que é o teu chamado. Os que estão aqui com a gente, desde que a gente veio para cá, quanta coisa a gente já não viveu, né, Gil? Né, Glaucia, não? John. Quem mais está aqui? Deixa eu chamar. Paulinha. Quem mais? Assim que a gente veio para cá. Cri. Mark e Maura. Até gaguejei para falar Mark e Maura. Meu irmão, quanta coisa a gente já passou. Quanta coisa. E quantas pessoas. E você pode, se você analisar, as pessoas foram embora da igreja por causa de quê? A maioria, erro delas mesmas. E as pessoas não têm a humildade de chegar e falar, pastora, perdão. Pastor, perdão, eu errei. Me desculpa, cara, foi mal. Poxa. Um dia eu estava conversando com o Daniel, numa situação aqui, o Daniel falou assim, não, que dia eu fiquei chateado, cara. Fiquei mesmo. Mas fui embora para casa. Dormi, orei, acordei, bom. Meu irmão, a pessoa sarada é assim, eu não vou, olha, preste atenção numa coisa, eu não vou acertar sempre com você, amém? A pastora também não. Porque nós somos gente, nós somos pessoas. Mas eu estou falando isso, irmão, por uma questão de cura nossa. Porque toda coisa que acontece, isso tem que servir, coisa boa ou ruim, ela tem que servir, ela tem que ter algum efeito na nossa vida. A gente acha que é só as boas. As ruins servem para nós analisarmos também a nossa vida. Aonde a gente está e aonde você pretende chegar em Deus. Eu quero ir com você até a estrada de Damasco para a gente ver uma célebre história de uma pessoa muito marcada por Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1, Atos dos Apóstolos. Porque a gente precisa começar a entender a Bíblia, meus irmãos. A partir de Deus, sim. Mas não é Deus que vai ler a Bíblia para você, é você que vai ler para si próprio. Então você tem que começar a entender a Bíblia dentro de um ponto de vista que você compreenda, e você precisa ter prática disso. E começar a entender o que a palavra de Deus está falando para você o tempo todo, está falando para mim. Sabe, meus irmãos, e aprender a ter momentos com Deus. Hoje à tarde, num determinado momento, eu senti como se o Espírito Santo estivesse falando, vai ali, cara, vai ali, ajoelhar ali, vamos conversar ali.
Espírito Santo falando comigo, vai para ali, vamos ali. Experiências com Deus é quando você começa a identificar isso. Você começa a identificar que você está já 2 horas na frente da televisão. Eu não sou contra a televisão, querido, mas eu posso te garantir, no alto dos meus 54 anos de idade, a televisão de hoje não tem muita coisa para te edificar, ou praticamente nada. Praticamente nada. Então eu estava vendo um programa de carro, né, que montava um carro lá em inglês. Eu vendo aquele negócio que eu não sou mecânico, não vou montar oficina, não vou nunca dirigir, quer dizer, nunca, não sei, mas não tenho pretensão de dirigir um Bentley. Você nem sabia que existia esse carro, fala a verdade, irmão. E aí de repente o Espírito Santo fala assim, cara, está perdendo tempo com isso aí, vai ali, quero conversar contigo. Ele não poderia falar comigo ali, irmão? Mas é que muitas das vezes o Espírito Santo quer que você saia do lugar que você está para ir para um lugar que vai te incomodar. Eu estava na minha poltrona, reclinado, né, Ju? Não, do papai quebrou. Quebrou. Estou aberto a presentes, viu, queridos? Já estão sabendo. Ou mesmo quiser pegar ela lá para levar para arrumar, pode fazer também, encapar ela toda, eu recebo. E não reclamo. Estava na minha poltrona lá em casa. E aí eu levantei, estava frio e fui para um canto, e me ajoelhei e fui orar. E fui ouvir, tentar ouvir o que Deus quer, porque, meu irmão, a gente se liga em tanta coisa, mas a gente não consegue mais se ligar em Deus. E aí vamos ver o que acontece aqui. Versículo 1 de Atos dos Apóstolos 9. Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, se você percebe a minha versão e a que está aí também, está caminhos em letra maiúscula. Você percebe, está aí na tua versão, está assim também, irmão? Você não é olhando para cá não, olhando para cá está. Alguém que está com Bíblia? Todos, tem alguém que não está? Daquela seita, tá. Mas daquela seita é uma versão romana. Mas o mais certo é o caminho. O mais certo é como eles se referiam. Porque Jesus, quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eles guardaram isso, caminho. Porque Jesus, quando veio para aquele povo, Jesus passou a dar um destino àquele povo que estava perdido. Amém ou não? Jesus, de uma forma profética, declarou o caminho para eles, porque eles não sabiam quem seguir, eles não sabiam para onde ir. Ele falou assim, eu sou o caminho. E aí a gente volta numa pregação de uns tempo atrás aí. Lembra do Deus eu sou? Lembra do grande eu sou? Diga que o eu sou. E Jesus disse, eles ouviram isso mais uma vez. E aí eles ficaram irritados. Não, o eu sou é aquele que tirou a gente lá do Egito. Mas eles se esqueceram, ou não perceberam que o eu sou e Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. E aí ele diz, caso encontrasse alguns dos caminhos, quer homem, quer mulheres, que os conduzissem presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu e caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Meu irmão, porque se Jesus tem algo especial contigo, eu creio que tem, amém? Ele já marcou um encontro com você. Ele já tinha marcado um encontro com Saulo. Mas eu acho que Saulo tentou se escapar algumas vezes. Mas aí Jesus falou assim, eu vou pegar ele no caminho. E diante de uma tropa,
e eu vou me apresentar a Ele. Porque, meu irmão, se você nunca teve uma experiência verdadeira com Ele, eu declaro e profetizo em nome de Jesus que você vai ter algo muito forte com o Senhor. Porque é algo que nos muda. É algo que não te deixa no mesmo nível. Te faz querer ir mais além. Te faz despertar de madrugada. Como o Senhor fez comigo essa semana. Sabe, meu irmão? Sabe por que o Senhor nos desperta de madrugada? Desculpem. Porque de madrugada você está dormindo, você não está fazendo nada. É a única maneira que Ele consegue ter a tua atenção e a minha. Eu tenho entendido que se o Senhor tem me chamado de madrugada, não é por conta daquele corinho, né, que de joelho é melhor, que de madrugada Ele te atende. Não. É porque a gente só consegue dar atenção para Ele, porque quando você está dormindo e você desperta, a tua mente está limpa, e aí você consegue focar. Te dar um exemplo disso, apesar dela não estar usando, a pastora está de óculos novo, não está usando, esqueceu em casa, mas ela vai se habituar. E a orientação foi, de manhã, quando você acordar, ponha os óculos. De manhã, quando eu acordo, querido, eu consigo ler. Sem óculos. Não é que eu sou analfabeto de manhã não, viu, querido? Eu consigo ler sem óculos. Mas aí daí a 2 minutos já não, aquilo vai sumindo assim. Oh, Jesus, estava tão cheio que tinha acontecido um milagre nessa madrugada, que eu não ia precisar usar essa cangalha no olho. Sabe, queridos, aí o Senhor te desperta de madrugada, porque aí você vai dar atenção a Ele. Aí não tem jeito, vai ser só você e Ele na madrugada. E os casados não chamem a mulher. Porque quando o Senhor chama minha mulher, ela vai sozinha. Quando Ele me chama, eu vou sozinho. O Senhor não falou só uma vez que o Senhor disse para eu acordar ela. Foi quando meu irmão morreu. Lembra disso? Não tem como esquecer, né? Experiências com Deus, querido. Já contei para vocês, meu irmão estava lá no hospital com câncer. E aí o Senhor me desperta, 1 hora depois de eu ter deitado, já era 1 e pouca da manhã, o Senhor me desperta e fala, vai orar. Eu fui orar. De repente o Senhor fala comigo assim, acorda tua, desce, porque eu recolhi meu servo. E aí eu chamei a Francisca e falei, amor, ela, o que foi? Eu falei, o Senhor recolheu meu irmão. Ah, como é que você sabe? Eu falei, o Senhor acabou de me avisar. E vamos descer, porque a gente estava no quarto em cima, falei, vamos na casa da minha irmã, falei, vamos descer, porque eles vão ficar sabendo disso, e vai ter, o Senhor falou que eles não estão preparados, que era minha irmã, e nisso o telefone toca, a minha irmã começa a gritar, que está desviada até hoje, o último culto dela foi no casamento dela. Então, meu irmão, Deus fala, e Ele quer falar com você. E Ele não quer falar com você só de notícias assim. Ele quer falar de outras coisas com você. Ele quer ter outras conversas com você. Ele quer bater um papo contigo. Jesus queria encontrar com Saulo. Mas Saulo não tinha tempo para Jesus. Você precisa arrumar um tempo para Jesus. Amém, querido? Ele não sabia, ele perseguia os de Cristo, mas não sabia quem era Cristo. Ele pergunta, quem és tu, Senhor? E aí ele responde, pensa, meu irmão, pensa nisso, você é perseguidor de cristão. E aí acontece um negócio sobrenatural, tu cai, tu não está enxergando, fala, quem é você? Você fala assim, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Pensa, como é que você ia ficar numa hora dela? Você vai falar, para de bobeira. Ele ia dizer para você, então tenta enxergar. Vou te deixar cego para você aprender. Meu irmão, essa foi uma experiência no Novo Testamento das mais marcantes com Cristo. Das mais marcantes.
Tanto que eu tenho certeza que hoje à noite, em alguma igreja, deve ter pelo menos 10 igrejas pela face da terra, no Brasil, pregando sobre isso. Porque é muito marcante, querido. E é tão tremendo que o versículo 6 diz que quando ele levanta, a primeira coisa que ele diz, Senhor, o quê? Aí ele já chama ele de Senhor. Ele já se submete a Cristo e fala, Senhor, o que queres que eu faça? E aí o Senhor dá a coordenada, meu irmão. É isso que a gente precisa entender. Quando você vive um evangelho de intimidade com Deus, quando você vive um tempo, quando você entende, querido, que a partir do momento que você entrou nesse lugar, que você levantou sua mão, que você foi batizado, que você toma a Santa Ceia, que você é dizimista, que você é ofertante, que você participa desta comunhão de fé, desta comunidade de fé, você precisa viver aquilo que Deus quer que você viva. Não é mais a vida do jeito que você imaginava. Poxa, pastor, nada? Posso fazer mais nada? Pode, querido. Pode fazer churrasco e me chamar. Mas pode fazer um peixe assado. Uma costela no molho. Meu irmão, essa estrada não é um lugar qualquer. O caminho não é um lugar qualquer. O caminho é um lugar de encontro com o Senhor. É do face a face com Ele. É de mudanças. Sabe, queridos, os hábitos saudáveis, salutares, você não precisa mudar. Comer um peixe assado, comer um peixe na brasa. Você vai estar fazendo o que Jesus amava. Jesus adorava um peixinho na brasa. Lembra quando ele aparece para os discípulos que Pedro tinha voltado, depois de Jesus crucificado e morreu, Pedro voltou para pescar, e aí Jesus chama ele de novo lá, tem peixe aí, pescou. Aí João fala, é o mestre, essa voz é do mestre. E aí ele pula dentro d'água, quando chega, Jesus já estava lá com um peixinho assado, na beira da praia, comendo. Irmão, toda vez que eu como peixe assado, eu lembro de Jesus, sabia disso? Estou falando sério, toda vez. E o dia que eu comi na praia, quase chorei. Lembrei de Jesus quando eu como figo, quando eu como damasco, quando eu como essas coisas, eu lembro, falo assim, o meu Senhor comia esse negócio. Meu irmão, Saulo não estava indo para Damasco buscar informações de Jesus, saber quem é Jesus. Na cabeça dele, Jesus já estava morto. Ele estava querendo pegar aqueles que ainda seguiam Jesus, porque nesse tempo muitas seitas se levantavam. É por isso que algumas versões falam de seitas, porque tinha muitas seitas. Tanto é que tem um parecer de Gamaliel, quando eles começam a discutir sobre o que iam fazer com Jesus e com os discípulos. Aí eles estão discutindo, mata, não mata, prende, não prende. Aí ele vira e fala assim, senhores, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lembra, eu não me lembro agora o nome, ele cita o nome de uma pessoa de uma seita. Ele falou assim, tinham 400 pessoas que seguiam ele. Ele não existe mais, aquilo passou. Aí falou, agora tem o seguinte, se esses que estão aí não forem de Deus, vão passar. Mas se forem de Deus, vocês podem ser pegos lutando contra Deus. Aí, filho, os caras já, os mais sábios falaram, hein? Vai que esse cara é de Deus, porque os milagres que ele fazia, as coisas que ele fazia eram tremendas. Então, meu irmão, o caminho é um local de encontro. Saulo não estava procurando cristão para se converter, eu quero Jesus.
Jesus precisava que ele se convertesse. E aqui, meu irmão, a gente aprende que para ser servo de Jesus, você não precisa ser muito culto, mas também, se você for muito culto, ele vai te usar da mesma forma. Porque Jesus pegou um Pedro da vida e mais alguns que eram assim, ignorantes, meio bronco, meio burrão. Pegou um cara culto, se converte depois e é enviado como discípulo Lucas, amigo de Paulo, médico, tinha de tudo. Mateus, que era na verdade o chamado de Levi, por Levi, se converte. Meu irmão, Jesus chama todo mundo para fazer uma grande obra, tem um chamado para você, mas você precisa levar uma marca de Cristo. A gente precisa começar a aprender a deixar as coisas por amor a Cristo. A melhor pesca de Pedro, ele chama a galera para ajudar e depois ele fala assim: fica todo mundo com isso aí, alguém cuida desse barco aí que eu estou indo com ele. O problema, meu irmão, que se Jesus, a maioria das pessoas hoje, não vou dizer todo mundo, mas a grande maioria das pessoas hoje, se recebe um milagre, não larga o milagre para ir com Jesus. Ele larga Jesus e fica com o milagre e mete o pé da igreja. Por isso que tem tanto culto de campanha disso, campanha daquilo, campanha de não sei o quê. É ou não é verdade? Campanha da vitória. Meu irmão, você já tem a vitória. Você tem Jesus. Você já tem a vitória. Pastor, mas minha vida está uma luta, querido, mas por 10 anos a minha vida foi uma luta ferrenha. Nós estávamos conversando lá em casa, tomando café e se dando ao luxo de comer um cremezinho no café, no pão, chamado requeijão, que por muito tempo, querido, era só pão e margarina lá em casa. Lembra disso, irmão? Não dá para esquecer, né? Marcas. 10 anos, querido, a gente para pensar em comprar um requeijãozinho, não dava, filho. Manteiga, era a margarinazinha, baratinha, da promoção, eu ficava correndo onde é que tinha promoção. Hoje, Deus mudou o quadro, sabe por quê, querido? As marcas foram feitas e eu não corri da presença do Senhor. Porque nós vivemos 10 anos de provação, mas nunca faltou pão dentro da minha casa. Porque eu caminho debaixo de uma palavra, meu irmão, você precisa aprender isso. Você pode viver um tempo, sabe, querido, de escassez, mas de não 100% de escassez. Vai ter dificuldade, vai ter adversidade, mas vai ter o pão. Vai ter um lugar para você adorar o Senhor. Vai ter uma igreja para te acolher. Porque aqui, meu amigo, nós aprendemos pelo modelo da igreja de Atos 2. Aqui a gente não permite que ninguém tenha necessidade. Porque eu não posso sentar na mesa da minha casa e comer, sabendo que na mesa da tua casa não tem comida. Se não tem, querido, e se você está passando fome, está passando porque quer, porque você tem uma igreja que pode te ajudar. Amém ou não? Pode dar um aplauso para Jesus por isso? Jesus estava procurando uma oportunidade para marcar Paulo. E aí o ministério Paulo de Tarso começa com 3 dias de jejum e cegueira. E aí ele passa todo um período estudando, aprendendo,
para depois ele partir, para depois ele... Hoje, as pessoas convertem, você bota a mão na cabeça e dá 3 sapateadas, fala língua estranha, começa a ler a Bíblia e fala, bom, já estou pronto, posso pregar. Não é assim, querido. Você pode anunciar o evangelho, sim, mas acha que pode subir ao altar de igreja, pode chegar e falar para pastor, não é assim, é assado, pode falar para líderes de louvor, ministros de adoração, se está errado, não é assim, não, querido. Existem marcas que você precisa carregar, diga amém, você está entendendo isso? Não importa, meu irmão, a razão pelo que você vem em lugares como esse. O que você precisa viver, experimentar e vivenciar, é que vir em lugares como esse, onde a palavra de Deus é apregoada, você pode ser pego por Jesus, você pode ver a luz de Cristo para ser transformado. Porque hoje o Senhor continua procurando, não um perseguidor de cristão, mas os Saulos dessa geração. Como assim, pastor? Aqueles que quando quando Jesus se apresentar diante deles, eles vão se dobrar e vão perguntar, o que o Senhor quer que eu faça? Hoje nós invertemos isso, essa pergunta. Nós devolvemos essa pergunta para o Senhor. Senhor, o Senhor tem que saber o que eu quero que o Senhor faça, hein? Praticamente queremos obrigar Jesus a fazer aquilo que a gente quer. E não mais, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Meu irmão, nós precisamos voltar para esse tempo. Nós precisamos trazer a nossa vida para esse tempo, aonde nós vamos estar perguntando para o Senhor pelas madrugadas, nos montes, nas nossas consagrações pessoais. Não espere, eu tenho dito isso, não espere, sabe, querido, que a igreja declare uma consagração geral. Não, nós vamos jejuar uma semana, não, querido, faça o teu jejum. Aprenda a viver uma vida em comunhão com o Senhor. Você só vai aprender, você só vai ter experiências e, consequentemente, marcas com Cristo na medida em que você se consagra a Ele. E a consagração, querido, é algo que vai além de marcar um tempo aqui na igreja. Algumas igrejas fazem isso, eu não sou contrário, não. Outro dia uma pessoa me perguntou, pastor, você faz consagração no templo? Eu falei, não, ainda não fiz, mas não tenho nada contra. Mas você e eu, querido, nós precisamos aprender a viver tempos de consagração na nossa vida. Algumas vezes lá em casa, né, amor, a gente já fez jejum, o que a gente chama jejum de Daniel. Jejum de Daniel vai ser comer carne todo dia. Vai ser difícil a gente entender nossa igreja, 3 ou 4. Tem um monte. Sabe, querido, aquilo de não comer carne, de não comer... Mas aí, se você for fazer jejum de Daniel, você tem que ler direitinho como era o jejum de Daniel. E deixa eu te ensinar uma coisa, jejum de Daniel não são 21 dias. Agora você ficou na dúvida, né? Pergunta para mim, quantos dias, pastor? Até que Deus te responda. Até que a resposta venha. Por isso, depois que eu entendi esse negócio de jejum de Daniel, eu parei de fazer. Você tem que estar pronto. Eu estou sendo honesto ainda. Eu estou sendo honesto. Porque senão vai ser, sabe, eu vou fazer fugiu o nome, amor. De tolo, quando você faz sacrifício de tolo. Vou fazer o jejum de Daniel. Eu preciso de uma resposta de Deus. Eu vou fazer o jejum de Daniel, 21 dias. Não, filho. Jejum de Daniel. Tanto é que o anjo, quando chegou, falou: Daniel, amado do Senhor,
O anjo falou mais ou menos assim, trazendo para a linguagem. Oh, foi mal aí, cara, era para estar já 21 dias, você está passando esse perrengue aí, mas é que encontrei lá uma capetada aí que me segurou, foi uma luta, teve que vir Miguel para me ajudar, que a parada ficou estreita. Mais ou menos assim, né? Porque no primeiro dia ele veio, filho. Então não tem que ser 21 dias, tem que ser até que a resposta... Vocês entenderam isso, querido? Eu tenho entendido esses negócios, já foi motivo até de um debate lá em casa. Não debate de briga, mas a gente já conversou sobre isso um tempo atrás. Você precisa entender essas coisas que estão na Bíblia. Daniel não estipulou esse jejum. Pastor, eu posso fazer um jejum? Pode, mas não dá nome, eu vou fazer o jejum que Daniel fez. Você pode até dizer, eu vou ficar 21 dias sem comer carne. Eu vou ficar 7 dias sem ver televisão. Agora um jejum difícil. 21 dias sem olhar o maldito do WhatsApp e do Facebook e dos slaps. Vamos fazer? Do slap? Eu já não estou olhando Facebook, raramente eu olho. Meu irmão, uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor quer encontrar você. Para ter um particular contigo. Para ter um tempo Ele com você. Quer ver mudança na sua casa, amém? Você precisa de mudança na sua casa, amém? Faz um propósito, olha só. Ao invés de você fazer jejum de Daniel, tira meia hora das suas 24 horas. Você vai ficar com 23 horas e meia. Vamos fechar isso aqui? Vamos lá, Glaucio, só nós então. Tamo junto. A irmã está crente. 30 minutos. Durante uma semana. Olha como é que eu sou bonzinho. Uma semana. Nesses 30 minutos, você vai ler a Bíblia e você vai orar. 15 minutos de Bíblia, 15 minutos de oração. Quem topa, levanta a mão. Alguém gritou amém. Amém? Gilmara, está estipulado na sua casa, hein? Amém? 30 minutos. Pastor, que horário? O horário que for melhor para você. Se for de manhã, se for de tarde, se for na hora do almoço. A Gilmara olhando de lá para ver se o filho levantou a mão. Sabe, queridos, vamos fazer isso. Vamos começar a fazer isso. Quem sabe isso vai virar um hábito na sua vida. Quem sabe numa leitura dessa, você vai viver uma experiência grandiosa com Deus. Quem sabe num momento como esse, o Jesus da Bíblia vai se manifestar a você. Ele quer encontrar com você, querido. A gente às vezes fica com medo de determinadas coisas. Mas entenda, querido, que todo encontro, toda experiência trará sobre a sua vida algumas coisas que serão base para a sua fé. Todo encontro com Deus, toda experiência com Cristo, toda manifestação do Espírito Santo vai trazer sobre a sua vida coisas importantes que serão basilares da tua fé, serão estruturas da tua fé. Você está entendendo? Diga amém. É isso que vai te transformar, querido, que vai fazer o cristão que nós precisamos ser nesse tempo, que nós estamos cansados de ver crente, querido. Eu não aguento mais ver crente. Eu estou precisando ver gente que serve a Deus. Eu estou cansado de religioso. Hein, meu irmão? É só Jesus na sua vida.
A gente precisa ir para um outro nível de comprometimento. Tudo é motivo para a gente não estar na casa do Pai. Você percebeu que o Senhor tem me levado a falar isso nesses últimos tempos? Tudo é motivo. Tudo é motivo. Sabe esses 10 anos de dificuldade e adversidade que a gente viveu? Sabe quantos cultos a gente perdeu? Nenhum. Por perder? Nenhum. Tivemos alguns motivos raros que a gente não pôde estar na igreja. A gente precisa começar a se posicionar. Isso é uma questão de posicionamento. A transformação estabelece identidade, caminho, governo na sua vida. Sabe quando a casa está meio esquisita, está meio estranha, é a mulher que manda, é o marido que manda. Se bem que hoje os filhos estão mandando mais do que o marido e a mulher. Isso é falta de governo, querido. Governo de Deus na sua casa, na sua vida. É nessa área também. Vai te transformar, querido. Pode ser até que te leve para o deserto. Ah, pastor, pelo amor de Deus, vê essa história de deserto. Mas deserto é lugar de quê, irmão? Tá, encontro com Deus. Deserto é lugar de quê, irmão? Vamos ser espiritual agora. Vou dar uma dica. Começa com Mi e termina com Lagres. Deserto é lugar de milagres, querido. Esses 10 anos que nós vivemos num deserto, nós vivíamos milagre todo dia na nossa vida. Todo dia. É lá que você será marcado para viver coisas tremendas, querido. Não tenha medo do deserto, não. O deserto, ele precede o milagre na sua vida. Diga glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para terminar. As maiores marcas que você terá depois do encontro com Cristo não serão marcas físicas. Alguns estudiosos dizem que Paulo ficou com problema de visão. Se você lembra de Jacó, Jacó ficou manco de uma perna, ficou puxando uma perna. Todo encontro contundente com Deus vai te marcar, mas não vai mais nos marcar fisicamente, porque fisicamente quem tinha que ser marcado foi Jesus lá na cruz. As marcas que Ele vai promover em você serão marcas espirituais, serão marcas na sua alma, que vão mudar a sua alma. Amém ou não? A maior marca será o entendimento de que o governo de Deus na sua vida vai trazer destinos espirituais. Entendimento do que Deus quer fazer na sua vida. E um desejo de obedecer à voz de Deus. Queria que você fechasse os teus olhos. E aí uma coisa que eu falei aqui, que o John disse lá, né? As marcas terão o poder de transformar você. Deixar de ser um crente mais ou menos, para se transformar num crente adorador. Escrevi isso aqui. Então, meu irmão, você precisa começar a se mexer. Uma semana. Vai orando aí. Uma semana. Se consagrando. Lendo a palavra de Deus. 15 minutos de palavra. E aí eu queria ver se você tem coragem de colocar lá no Facebook. Não, no grupo da igreja. Não precisa se expor no Facebook. Põe no grupo da igreja. Hoje de tal a tal hora, eu cumpri o meu propósito com Deus. Você pode fazer isso, amém? Hoje eu cumpri meu propósito com Deus. Senhor, nós queremos
nesta noite, entender o que o Senhor quer fazer conosco. Nós queremos, ó Deus, nesta noite, não nos apresentarmos diante do Senhor para pedir coisas a Ti, mas nós nos apresentamos diante de Ti para perguntar ao Senhor o que o Senhor quer que nós venhamos a fazer. Nós nos apresentamos a Ti nesta hora, Deus, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, implorando ao Senhor. Senhor, ouve a nossa oração. Senhor, o que o Senhor quer que nós venhamos a fazer? Qual é o propósito do Senhor para este povo? Qual é o destino que o Senhor quer nos dar nesta nação? Senhor, que nós não fiquemos esperando, Deus, o extraordinário acontecer na nossa vida, mas que nós sejamos, ó Deus, o instrumento do extraordinário em nós, na nossa família, na igreja, na Tua obra, Deus, fazendo aquilo que o Senhor quer, seguindo a vontade e os desígnios do Senhor, ó Deus. Mas para isso, Deus, nós queremos viver um tempo de intimidade contigo, um tempo de proximidade com o Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, nós queremos nos aproximarmos de Ti, não de prato na mão, não com uma cartola, um chapéu na mão, virado, estendido para pedir alguma coisa, mas nós queremos nos apresentar, ó Deus, ao Senhor nesta noite, como aqueles que entendem o Seu senhorio. E o nosso posicionamento é o que o Senhor quer fazer através da minha vida. Aonde o Senhor quer me usar? Oh Deus, muda, Senhor. Muda-nos. Muda-nos, Deus. Transforma, Senhor. Transforma a nossa vida, Pai. Transforma a nossa vida. Nós não podemos continuar assim, Deus. Trocamos o Senhor por qualquer coisa. Oh, meu Deus. Perdoa esta nação. Perdoa-nos, ó Deus, que só sabemos nos aproximar de Ti com mão estendida, Deus. Quantas vezes o Senhor não quis se aproximar de nós? O Senhor escreveu na palavra somente para cuidar de nós,
somente para nos proteger e ter um momento conosco. Muda, Deus. Muda. Arranca a religião de dentro de nós. Tudo que aprendemos de errado, Senhor, tira de nós. Olhamos para a igreja como um lugar para fazer sucesso, para ser famoso. Transformamos a tua casa nisso. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Sabe, irmãos, a tristeza do ser humano é que ele vai repetindo os pecados de sempre. De sempre. A gente vai fazendo a mesma coisa. A gente prega dos vendilhões na porta do templo, mas hoje eles não estão na porta, eles estão dentro do templo, vendendo fé, vendendo cargo, vendendo estrutura. Continua. O pecado continua. O pecado é o mesmo. O ser humano, para essas coisas, é tão